recebe também hoje, durante o programa, Betina Serson, que é psicopedagoga, e ela vai conversar com a gente sobre a violência nas escolas, que também está aumentando de uma forma até assustadora, não é? Bom dia, Betina. Bom dia. Realmente a violência está aumentando e é uma coisa que todos precisam estar alerta, os pais, os professores, os coordenadores e a sociedade. É isso aí, vamos cuidar das nossas crianças e dos adolescentes. É bom que os pais também aprendam, né, a identificar se isso está acontecendo ou não com as crianças, porque muitas vezes são surpreendidos com a notícia de que o filho foi agredido ou está agredindo alguém na escola. Agora tem muita coisa que tem que ser transformada aí no comportamento dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Isso também quando a gente pensa no comportamento deles na escola, que muitas vezes os pais não estão sabendo, mas olha, tem muita encrenca acontecendo por aí. A gente tem acompanhado nas reportagens, nos telejornais, que a violência nas escolas tem aumentado de uma forma até assustadora. E a forma como essas crianças, esses adolescentes usam dessa violência, gente, é desmedido, é absurdo, a gente fica assim de queixo caído. Já estão aparecendo algumas imagens aí que são encontradas com facilidade na internet, né? São filmadas em sala de aula e são divulgadas em grande escala através da internet. E a gente fica assim de queixo caído com o que está acontecendo nas escolas, sejam públicas ou particulares. Acredito eu que em maior quantidade nas escolas públicas. Para discutir, para conversar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui um time muito bacana, a Betina Serson, que é psicopedagoga. Seja bem-vinda, tudo bem? Vai? Tudo bem? Prazer te receber aqui. Estou recebendo também o Ariel de Castro Alves, que é presidente da Fundação Criança. Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Obrigado. E também a Cristiane da Silva Almeida, que é presidente da ONG Educar contra o Bullying. Bem-vinda também. Bom dia para você. Bom dia. Bom, é interessante que a gente discuta esse assunto para que a gente saiba diagnosticar, antes de mais nada, o que está acontecendo com as nossas crianças, os nossos adolescentes. Na opinião de vocês, isso é uma falta de presença maior dos pais na educação dessas crianças? Não, eu acho que sempre existiu bullying, sempre existiu uma certa violência. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão assumindo que está acontecendo com eles. Então, está havendo uma conscientização maior do que é o bullying e de que uma violência existe. Então, na minha opinião, sempre existiu. E agora, com a internet, que é uma vantagem muito boa, pode ser filmado o que aconteceu e nós temos provas do que aconteceu. Porque antes, muitas vezes, era não levado em conta. É brincadeirinha de criança. Ou então o menino ouvia assim, você é homem, vai lá, dá uns tapas e acaba a história, né? E o mais importante é a conscientização das consequências que a gente tem hoje da violência de adultos que sofreram com bullying quando eram crianças. Que isso é comprovado. Então o que a pessoa passa ao longo da infância, claro, fica registrado e isso vai ter consequência no futuro. Então, por que existe hoje a preocupação? As pessoas dizem, de repente se preocuparam. Não, não é. É porque a violência no trânsito, a violência toda que nós temos hoje em dia, muitas vezes, comprovadamente, não sempre, mas muitas vezes, é causado por pessoas que foram marcadas por bullying na infância. Mas como que isso, de alguma forma, está refletindo nas crianças de hoje em dia? Porque o que a gente percebe é que, além da violência que está acontecendo, muitas vezes, entre duas crianças, dois adolescentes, né, que entram na briga, os outros não se envolvem tentando apartar ou tentando separar essa briga. Quer dizer, estão todos consentindo aquele momento. Na verdade, não. Na verdade, o que acontece é o seguinte, as testemunhas do bullying também, na verdade, são vítimas do bullying, porque eles não sabem como agir. Você acha, então, que eles não se envolvem por medo? Por medo, muitas vezes, e não saber como agir, né? Porque não existe muito esclarecimento como você deve agir, a quem você deve recorrer. O bullying existe tanto em escolas públicas quanto particulares. O que acontece é que nas escolas públicas, as famílias têm que recorrer aos órgãos públicos, então fica mais registrado. E em escolas particulares, muitas vezes, eles podem recorrer a profissionais particulares. Então, é solucionado de uma maneira diferente, mas existe também.
Ariel, na sua opinião, o que precisa ser feito, o que precisa acontecer para que a gente veja essas cenas tristes, né, degradantes, né, que a gente só lamenta, cada vez menos, para que a gente fique sabendo desses casos cada vez menos, para que ele, claro, que eles aconteçam cada vez menos nas escolas? Então, Regiane, cumprimentando aqui a doutora Betina, também a Cristiane, eu entendo, até complementando o que a doutora colocou, que na verdade, inclusive pesquisas mostram, tem uma pesquisa da Universidade Federal de São Carlos, que mostrou que 70% das crianças e adolescentes que praticam bullying também são vítimas de violência no ambiente doméstico. Então eles reproduzem aquilo que eles praticaram. Então a pessoa que está numa fase de formação da sua personalidade, ela vai formar de acordo com aquilo que ela conhece. Se ela nunca teve sua vida valorizada, se ela vive num contexto de violência, ela possivelmente, provavelmente vai reproduzir aquela violência. A Universidade de Harvard também fez um estudo recente com agressores de mulheres, mostrando que 40% dos que agridem hoje as mulheres, eles também agrediam pessoas nas escolas no passado. E também uma outra entidade, a Plan Brasil, ela fez uma pesquisa em 2009 com mais de 5 mil estudantes, 70% já estiveram de frente com casos de violências dentro das escolas brasileiras. Então, na verdade, não é o jovem, o adolescente que é violento, mas a nossa sociedade, também as famílias são violentas, né? Então, existe um contexto de violência, uma banalização muito grande. E é necessário que a escola possa tanto se aperfeiçoar na qualidade, porque no Brasil nós aumentamos o acesso à escola. Hoje, 98% dos estudantes têm acesso ao ensino fundamental, 85% têm acesso ao ensino médio, mas a qualidade está muito aquém. E o não necessariamente ensino de qualidade, né? E o professor... vê que os números realmente estão a favor, parece que todas as crianças estão sendo educadas, mas na verdade não é bem o que está acontecendo. E o professor também acaba sendo refém dessa situação, de uma má estrutura de trabalho, de baixos salários e a falta de outros profissionais no ambiente escolar. Eu defendo que toda escola tem que ter profissionais da psicologia, profissionais da assistência social, que possam fazer a mediação de conflitos, que possam tentar compreender o que está por trás daquela violência de um estudante. Muitas vezes é algo que está na sua família, é algo que está na sua comunidade. As experiências positivas que deram certo nessa área, e nós trabalhamos com isso em São Bernardo, na Fundação Criança, é a ida dos profissionais até a casa daquela criança, verificar como é que é o dia a dia dela, qual que é a relação no ambiente familiar e qual que é a relação na comunidade, o contexto de onde ela vive, para que a gente compreenda o porquê daquela prática violenta no seu cotidiano, como uma espécie de vingança com relação aos seus iguais, que são seus colegas de sala de aula e de escola. Tá certo. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto já já. Inclusive, eu quero saber daqui a pouquinho da Cris, como fazer para identificar se o seu filho está sendo vítima de bullying nas escolas, porque ela, inclusive, tem um caso muito interessante para compartilhar aqui com a gente, né? Hoje ela é presidente da ONG Educar Contra o Bullying. Daqui a pouquinho ela comenta com a gente como identificar se seu filho está sofrendo bullying ou até mesmo praticando bullying contra os colegas. A gente já volta a conversar sobre isso. Obrigada, gente. É um assunto de extrema importância a todos, né? Independente se seu filho está ou não em fase escolar agora. Continuando com o assunto violência e bullying nas escolas, eu deixei uma pergunta no ar aqui. Eu quero conversar agora com a Cristiane da Silva Almeida, que ela é presidente da ONG Educar Contra o Bullying. Como é que a gente faz para identificar se o nosso filho está sofrendo bullying ou praticando bullying contra outros colegas no ambiente escolar? Tem como a gente ter indícios disso no dia a dia? Na verdade, assim, bom dia, né? Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Toda vítima de bullying, ele nunca fala do problema, né? Da situação que ele está vivendo, nem com o pai, nem com mãe, e às vezes nem com o professor mesmo, nem com direção, nem com ninguém. Identificar isso é muito difícil. No meu caso, foi muito difícil eu identificar. Por quê? Porque o meu filho era ele sempre foi uma criança muito retraída e ele nunca comentou nada.
eu identifiquei isso no Natan, no meu filho, no caso, devido ao comportamento dele que mudou muito. Tá. Ele era muito retraído e ele começou, de repente, a ficar muito agressivo. Então, é assim, nós vivemos uma sociedade muito corrida, o nosso cotidiano é muito corrido. A mãe hoje não é aquela mãe de antigamente que cuidava dos filhos. A mãe hoje trabalha, o pai trabalha. Às vezes a criança fica sozinha em casa, ou fica com outra pessoa que cuida da criança. Então, é assim, é ouvir o filho, né? Perguntar para o filho como que foi a escola, como que está a escola, né? Conhecer os amigos do seu filho é muito importante, né? Você querer saber com quem que ele está se envolvendo, com o local, os locais onde ele frequenta, com as outras crianças. Eu reparo muito isso em reunião de pais. Né? Você chega em reunião de pais, é uma coisa muito interessante, porque os pais dos agressores nunca estão na reunião. Ah, é? Nunca estão na reunião. E aí que a gente percebe a ausência desses pais na educação. Foi justamente por conta disso que eu fiz logo a primeira pergunta, envolvendo os pais nesse processo, porque eu acredito também que os pais devem estar envolvidos na questão de, você me corrija se eu estiver errada, de acompanhar isso mais de perto, conversar com professores, conversar com a diretoria da escola, para saber dentro do ambiente escolar como é que essa criança está se comportando. Mas existe o bullying dentro de casa. Sim, que foi justamente o que foi colocado também assim, aqui. Aqueles pais que não vão na reunião são sempre os que mais precisam. Porque não é que eles estão ausentes, eles precisam de ajuda. Porque são aqueles pais que eles fazem aquelas brincadeiras que você não está vendo onde é que é a graça, né? Por exemplo, se você pega adultos, casais saindo juntos, tem sempre aquele que faz aquelas brincadeiras com as mulheres dos outros, que ninguém está achando muita graça. Exatamente. Aquele é um bully. São as brincadeiras inconvenientes, né? Aquele homem é um bully. Ele está fazendo bullying nos outros. E que a gente, não, ele estava de mau humor. Não, ele está fazendo de propósito. Ele está pegando a fraqueza de uma... enaltecendo aquele problema, colocando para todo mundo ver, né? E não é difícil a gente encontrar pessoas assim. Tenho certeza que todos conhecemos pelo menos um. A fofoca é um bullying. A fofoca é um bullying usado pelas mulheres. E isso, como você muito bem colocou, traz consequências no futuro dessa criança, né? E vai trazer para o adulto, que vai deixar isso também como um legado para as crianças no futuro delas, para os seus filhos. E muitas vezes mudar de escola não resolve o problema, porque a pessoa já está carregando, a criança já está carregando aquilo com ela. E foi o que aconteceu com seu filho. Por 5 anos ele sofreu bullying. Ele sofreu 5 anos. E como é que ele está fazendo hoje? Como é que você está o ajudando no processo aí inverso para que ele passe por cima disso? Sim, ele fez tratamento, né? Fez 2 anos, ele fez tratamento psicológico, que ajudou muito ele, a autoestima dele. Assim, hoje ele está em outra escola, né? Tem um outro grupo de amigos, porque na outra escola, na verdade, ele não tinha amigos, né? E ele tem amigos hoje nessa escola. Assim, as notas dele melhorou muito. E hoje, assim, hoje eu sei lidar com a situação, né? Se eu percebo alguma coisa dele... Só que, assim, eu também ensinei ele a se defender. Porque às vezes a gente vira uma super mãe, um super pai, que a gente quer na escola resolver tudo, não. E nós temos que ensinar eles a ser maduro, a resolver o problema dele, a mostrar para outra criança e dizer assim, tem um limite, até aqui você passa, daqui eu não gostei da brincadeira. Então, amadurecer eles também, porque às vezes o pai toma a frente de tudo. Então, aquela criança nunca amadurece. Tá certo. Né? Então... Aliás, sobre os casos que a gente acabou de acompanhar, vou até pedir para a diretora colocar mais um pouquinho das imagens para a gente voltar a ver, né? E para eu comentar dos últimos casos, do que aconteceu. A gente tem aí uma agressora de 16 anos, é esse o caso, diretora, de Minas Gerais, né? Que aconteceu em Visconde do Rio Branco, uma briga dentro de uma escola municipal. Essa briga foi parar nas mãos... Ah, não, essa é de São Pedro, né? Esse é do caso de São Pedro, tá? Esse é um caso que aconteceu em São Pedro, no interior aqui de São Paulo, durante a tarde, no horário da troca entre uma aula e outra. Não tinha professor na classe neste momento, né? Uma menina estava fazendo a lição, chegou uma outra querendo ver a sua sobrancelha, né? Como ela conta. A menina não deixou porque ela estava ocupada naquele momento e começou uma agressão completamente desmedida, descabida. A menina não teve como se defender. Depois de uns 20 segundos, mais ou menos, de agressão, ela conseguiu sair da sala de aula. Essa garota tem
11 anos a que foi agredida, né? Ela ainda apresentou marcas no corpo quando foi feita uma reportagem na sequência com ela, mesmo uma semana depois. A mãe trocou a filha de escola, mas ela comentou que a filha ficou muito traumatizada com esse caso, ficou com medo de ir à escola. Quer dizer, isso gera uma série de inseguranças na vida dessa criança, inclusive insegurança com relação à própria educação que ela deve receber, né, no dia a dia. A gente fez contato com a Secretaria de Educação de São Pedro e eles nos mandaram aí uma nota, né? A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo enviou um comunicado que diz o seguinte: em relação ao caso apontado pela reportagem, registrado na Escola Estadual Vicente Luiz Grosso, localizada em São Pedro no dia 13 deste mês, a Secretaria da Educação do Estado esclarece que a agressão envolvendo 2 alunas ocorreu no intervalo entre as aulas, que tão logo que tomou conhecimento do fato, né? A direção da unidade agiu prontamente. Segundo o que eles informaram, a equipe gestora convocou as estudantes e seus responsáveis para uma reunião a fim de enfatizar a necessidade do respeito mútuo e da resolução pacífica de conflitos e da importância da parceria entre a família e a escola para evitar episódios dessa natureza. Por decisão do conselho da escola, ambas as alunas foram transferidas para outras unidades de ensino, uma delas da rede municipal, né? A ocorrência também foi encaminhada ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, órgão para o qual o vídeo foi enviado. A direção tenta identificar o estudante que fez a agressão, né, do vídeo para tomar as providências necessárias, né? Cabe salientar também que o professor que aparece no vídeo exibido pela reportagem saiu da sala de aula para se direcionar a uma outra classe enquanto as outras 2 alunas conversavam, antes de a briga ter início, né? O docente foi orientado pela direção a redobrar a atenção para evitar ocorrências semelhantes no futuro. Em função do ocorrido, a equipe gestora intensificou, junto aos estudantes, as atividades de prevenção à violência, foco do sistema de proteção escolar, né? Bom, vamos todos ficar atentos. Eu acho que a educação começa em casa, como vocês muito bem colocaram, né? Os pais têm que ficar muito atentos ao tipo de informação que está sendo passada para as crianças em casa, para que elas não repitam esse comportamento, muitas vezes no ambiente escolar, né? Vou deixar um agradecimento especial a todos, então, que participaram aqui. A Betina Serson, que é psicopedagoga, vou deixar o e-mail aqui para você fazer contato. Betina Serson, tudo junto, Serson é com N no fim, @yahoo.com. Ariel de Castro Alves, presidente da Fundação Criança, muito obrigada também por estar aqui. www.fundacãocrianca, tudo junto, né? Fundação Criança, tudo junto.org.br. Cristiane da Silva Almeida, presidente da ONG Educar contra o Bullying. Educar contra o Bullying, @blogspot.com.br. Gente, muito obrigada. O espaço está aberto para que a gente volte a conversar sobre este assunto que é de extrema importância, né? Para o nosso futuro. A gente que agradece. Vamos continuar.